Está no ar o programa Isto é Amazônia deste sábado e o nosso assunto é o clima, essa variação climática que tem preocupado meteorologistas, amazônidas, ambientalistas, muita gente procurando se encontrar com essa variação. Muita chuva numa região do Brasil, enchentes, cheias, catástrofes pela água em abundância. Em outras, a estiagem, como é o caso do Amapá, na região dos lagos, onde nós fizemos um documentário, uma região de uma fartura de água imensa, está seco, peixes morrendo, dificuldade para os animais tomarem água, os fazendeiros estão com dificuldade. E os prefeitos decretando estado de calamidade, governo, o ministro Valdez Góes vindo para visitar e contribuir, trazer o apoio federal, senador Davi Alcolumbre, Lucas Barreto, Randolfo Rodrigues, os parlamentares federais, enfim, né? São uma pleiade de homens preocupados em amenizar esse problema. E você, como é que está se virando? Olha só como eu estou transpirando aqui, muito calor. Apesar da região onde eu estou fazendo a abertura do programa, que é na chácara do desembargador Gilberto Pinheiro, aqui é um pomar, né? Muitas árvores, o que ameniza o clima, para você ver como está quente. Então, nós vamos conversar com o Jefferson, que é meteorologista do IEPA. Ele vai falar tecnicamente, ele é mestre, doutor em meteorologia e também está fazendo faculdade de engenharia civil. E vamos conversar com esse homem extraordinário, que é o nosso comentarista maior, desembargador Gilberto Paulo Pinheiro, que é um amazônida, acostumado a estar viajando para grandes metrópoles pelo mundo, né? Mas conhece também a sua região como ninguém, a Amazônia, né? A Amazônia de floresta, a Amazônia de campo, a Amazônia, né, de rios, de lagos, enfim, os vários biomas amazônicos. O doutor Gilberto é uma pessoa experimentada e conhece. E fala um pouquinho dos nossos costumes, aqueles que nós fomos deixando de lado, fomos copiando outros costumes que nada tem a ver com a nossa realidade climática e geográfica. E aí quem sofre é o ser humano, tá certo? Então acompanhe o Isto é Amazônia, que ele está começando e você vai ficar sabendo desse assunto muito interessante. Se precavenha, o calor está intenso. Tome bastante água. Isto é Amazônia. Nós estamos com o professor Jefferson Vilhena, que é mestre, que é doutor em meteorologia, e já está na sua segunda graduação, agora na graduação de engenharia civil. É um especialista. Quando a gente quer entender toda essa complicação climática, essa variação toda, aí não tem jeito, a gente vai lá, recorre ao nosso professor Jefferson, e ele sempre nos recebe de braços abertos, com muita paciência para conversar conosco. Nós estamos fazendo um documentário sobre a Amazônia, sobre essa variação climática. O que está acontecendo? As pessoas como eu, leigas, dizem assim, o clima está doido, chove no sul, pega fogo no norte, enchente para um lado, seca demais para o outro. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que está acontecendo no nosso planeta. Isso. O que está acontecendo é que a gente tem um clima bastante instável, né? Nosso clima ele nunca foi estável. Ele sempre teve uma variabilidade, ele sempre está em constante mudança, em constante variação, né? Entretanto, nos últimos anos, a gente tem percebido que essas variações elas estão ficando cada vez mais intensas. E essa que é a grande variabilidade climática, essa que é a grande mudança que a gente está observando, né? Eu gosto de dizer que o clima é uma gangorra, uma balança, né? Em que você tem as quantidades equilibradas tanto para um lado quanto para o outro. Entretanto, quando nós vemos essas coisas acontecendo, né? Seca na Amazônia, muita chuva no sul, isso daí é porque a gangorra está desequilibrada, o clima está desequilibrado, né? Esse ano a gente tem o evento do El Niño, e o El Niño ele é uma criança travessa, é um menino, então ele é travesso, ele faz todas essas alterações. O La Niña, ela é mais tranquila, ela equilibra, ela faz um equilíbrio no clima, ela deixa o clima bem mais equilibrado, enquanto que o El Niño ele é travesso, né? Então ele faz esse desequilíbrio no clima, enquanto que ele tira a chuva de onde ela deveria estar, que seria a Amazônia, e joga para onde ela não deveria estar, que seria a parte sul, né? Ele está jogando muita chuva no sul e tirando toda essa água da Amazônia.
A gente aqui no estado do Amapá estamos, por enquanto, numa situação até que tranquila, porque o nosso desequilíbrio está sendo pequeno, comparável ao desequilíbrio dos outros países e dos outros estados. Pois é, eu queria desmistificar algumas coisas, porque as pessoas mais místicas, né, elas são apocalípticas, né? Elas dizem assim: nós estamos vivendo o apocalipse, são as 7 trombetas, né? Deus está castigando, está mandando, o clima está mudando, as coisas estão acontecendo. Calma, não é nada disso. Eu acho que desde quando a minha avó nasceu, a gente está vivendo apocalipse, né? Que é tanta coisa que acontece. Está sempre acontecendo. Está sempre acontecendo isso. E tem uma outra afirmativa recorrente, e aí eu sempre atribuo aos leigos, né? Aqueles que não têm o estudo que o senhor tem, se preparou para fazer as análises técnicas, porque o senhor é um técnico, da mais alta capacidade de gabarito. Mas as pessoas dizem também que o buraco da camada de ozônio, que não sei o quê, o homem está emitindo muito CO2 na natureza e tal, isso, desmatamento. Professor, eu só quero fazer uma observação que é pessoal. Olha, nós temos tantos séculos nessa floresta, né? E temos só uma pequena parcela dela, se a gente for considerar com todos os vários biomas que tem na nossa floresta, né? E as pessoas gostam de nos culpar, né? Os amazônicos, é o garimpeiro, é o agricultor, é o madeireiro. Parece que nós somos culpados. Eu já escutei uma cidadã afirmar o seguinte, viu Serginho, Karina, estão nos olhando aqui, afirmar assim: olha, você sabe que é responsável pela respiração do planeta, respirar ar puro, a Amazônia. Não, isso aí não tem. Não, mas eu já ouvi, entendeu? Eu também já ouvi. E eu sei que não é. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessas coisas. Acho que o ser humano ele tem uma certa parcela de culpa, né? Não na totalidade, como muitos colocam. Mas a gente tem assim, a nossa pequena porcentagem de culpa, seja na agricultura, seja no Amazônia, desmatamento, no mundo todo, na Amazônia como um todo, né? A gente estuda que quem traz todo o oxigênio para a gente, quem é detentor disso, seriam os oceanos, né? Então, a gente tem 2/3 de superfície coberta por oceanos, né? Quando a gente estuda meteorologia, a gente começa a definir quem é que tem cada sua parcela, né? Então, quem rege o clima no planeta, na realidade, é o Sol. Então, ele que nos dá energia, nos aquece, é ele que faz aquecer e esfriar o planeta. Então, em segundo lugar, vem os oceanos. E, em terceiro lugar, as florestas, né? Cada um tem a sua parcela, né? Lá pelo 5º, 6º, 10º lugar vem a contribuição humana, né? Porque a gente tem a contribuição de todo um bioma que vai fazer com que o clima esteja dessa forma. Por exemplo, até hoje ninguém conseguiu explicar o que causa o El Niño e a Laníña. Então tem vários estudos sobre eles, mas até hoje ninguém conseguiu dizer o que causa o El Niño. Qual é a afirmativa? É ação humana? É algo oceano? É geológico? É solar? Ninguém sabe até hoje. Mas a gente sabe como ele ocorre. O que causa ele, ainda ninguém conseguiu explicar. E tem vários e várias outras definições, outros conceitos, como dizer assim, outros fatores que a gente não tem controle e que a gente ainda não consegue explicar. Então a modelagem climática, que é com que eu trabalho, né, a gente consegue explicar pelo menos 60% de todos os fatores. Os outros 40%, ou a gente só utiliza por utilizar, ou a gente não consegue realmente explicar como que ele ocorre e nem consegue também colocar dentro do modelo. A exemplo de emissões de gases variáveis. Seria a emissão dos carros, dos transportes, a gente não consegue colocar isso dentro do modelo. A gente coloca uma média. Emissão de CO2 natural, também a gente não consegue colocar isso no modelo. A gente coloca uma certa média. A gente faz um cálculo de uma média e coloca aquele valor. O que seria colocar no modelo? Seria inserir como dado de entrada. Por exemplo, a gente tem que o planeta ele possui, em média, 350, 340 partes por bilhão de CO2. Só que durante o dia, CO2 é absorvido, CO2 é liberado. E a gente não consegue colocar essa absorção e essa liberação. Então a gente coloca o valor médio. O Rio Amazonas, por exemplo, ele libera mais de 1.000 ppm a cada dia, né? A cada minuto. ppm? Parte por milhão, seria a quantidade de gás na atmosfera, né? É como se fosse a nossa porcentagem de gás carbônico na atmosfera. O Rio Amazonas ele está evaporando e está lançando
todo esse CO2 na atmosfera. Só que esse valor a gente ainda não coloca ele dentro do modelo. A gente coloca assim a média, que é 400 ppm, isso a média global, é o que é utilizado nos modelos. Pois é, e eu estava aqui, quando nós chegamos aqui, nós ficamos admirando o seu abieiro aqui, né? Que tem muito abil. Tá com pouco agora, tá caindo, caiu bastante. Mas aí o senhor falou um negócio pra gente aqui. Bom, Roberto, aqui quando eu cheguei, o antigo dono, ele limpava muito o pé do abieiro. Isso, era. E a terra era vermelha, né? Porque ele varria, limpava, deixava... E aí o senhor, com as suas relações no campo, né, com os campesinos, disseram, olha, o senhor tem que deixar o pé do negócio para a folha, a própria folha, fazer a compostagem, exatamente, a adubação, as fezes dos animais também, né? A terra entra nesse processo. Isso, né, ela vai ficando rica em nutrientes. Ficando rica em nutrientes. E hoje o abieiro está repleto de abil, a terra está ficando preta. Então aí eu deduzo daqui, né, que falta muito para nós educação ambiental. Com certeza. Para que a gente possa conviver no meio ambiente com essas variações climáticas que são naturais, pelo que o senhor está dizendo, né? Que são secularmente, que ocorrem secularmente. Então o homem já devia ter aprendido a lidar com isso e conviver de uma forma em que o homem ele seja inserido nesse contexto ambiental e possa conviver de forma harmônica, porque você não pode excluir o homem do meio ambiente, nem o meio ambiente do homem. Isso, a gente percebe que... tudo numa simbiose. E, Roberto, a urbanização da cidade, ela é crescente, né? Você percebe que aqui o dono, que eu moro de aluguel, estou indo para minha casa ainda, e ele queria concretar isso aqui tudinho, eu não deixei. Eu falei, não, deixa que eu vou tomando conta, deixa as folhas tomarem conta, a gramada, que eu vou tomar conta disso daqui, né? Você percebe que a gente está na época seca. A gente está no momento que as temperaturas estão bastante altas. E nós dois estamos sentados aqui, sem nenhum ventilador, nenhum ar-condicionado, e estamos tranquilos, porque aqui está uma sensação térmica para baixo. A gente tem um abilzeiro, a gente tem grama, tem plantas, então tudo isso faz a temperatura diminuir, certo? Enquanto que se nós formos daqui a uns 5 metros, a gente vai estar na calçada, no asfalto, a nossa sensação térmica ela vai ser totalmente outra. Diferente. Então nós estaremos ali a alguns metros à frente, pingando de suor, coisa que não acontece aqui. Pois é, não é muito ventilado aqui. E a câmera do Serginho está pegando aí as árvores, né? Farfalhando, olha só, né? O farfalhar das folhas. Esse que eu não sei falar difícil, te engana comigo, Serginho. Então é isso, professor Jefferson. Acho que falta essa interação do homem com o meio ambiente, né? Penso, olha, lá quando eu comprei o terreno lá da casa, perguntei, vocês vão concretar tudo? Não, a gente vai deixar só o caminho de onde vocês vão passar, o resto vai ser gramado. Aí a área lateral é gramada, a área de trás é gramada. Eu perguntei, vou poder plantar alguma coisa, colocar uma pequena árvore? Ele falou, olha, vai ter espaço lá para vocês colocarem. Então, acho que é essa interação que está faltando. Muita gente pensa assim, porque suja, porque eu não gosto, porque tem que estar limpando, mas você tem que interagir com a natureza. Quando você concreta tudo, você está tirando a natureza, você está facilitando a temperatura aumentar cada vez mais. Aí você fica naquela, porque é o aquecimento, porque está ficando mais quente. Não, você fez o seu ambiente ficar mais aquecido, você fez a sensação térmica aumentar. A gente vê esses equívocos, professor, em alguns prédios públicos, casas, mas prédios públicos, né, que deveriam estar adequados ao meio ambiente nosso, amazônico, né, que é, o caso do Amapá, ele é tropical, quente e úmido. Quente e úmido, né? isso. Mas aí os caras fazem os prédios de concreto que não tem aquelas áreas... Áreas verdes. Áreas verdes e também de luminosidade natural, né? Isso, Então, um negócio... Acho que tinha que investir mais em telhado verde, parede verde. Deixar mais a terra exposta com grama, ao invés de concretar tudo. A gente vê aí as obras da prefeitura fazendo as calçadas, né? Eles poderiam fazer a calçada certinho, na medida, para o cadeirante, com a sonoridade para os deficientes auditivos, para os deficientes visuais, mas deixar também uma certa parte exposta, nua, né, para a pessoa ir lá. Acho que o dono que mora na frente colocar uma árvore, um ipê que fica bonito, né, uma árvore frutífera, como é o caso aqui que eu botei, frutífera. Você vê, por exemplo, que o Coronel Janari, quando ele chegou aqui,
ele trouxe aquela cultura do Pará, né? Que a cidade das Mangueiras é Belém, não é nós. Embora o Rambold tenha cantado lá, ele com o Osmar, né? As Mangueiras sempre falam em mim, né? Assim, mas a cultura das Mangueiras é paraense. Nós trouxemos para cá e plantamos no centro da cidade de Macapá, tem aquelas mangueiras bem, né? E ali você vê que o clima é mais ameno e a ventilação Com é certeza. mais agradável, a sensação térmica. Perceber, Roberto, onde a gente passa aqui, que tem árvores ao redor, a gente sente que a sensação, ela não é de aquecer. Você consegue ficar tranquilo, você tem uma temperatura suportável, justamente por conta da arborização. O que falta para a nossa cidade é arborização. Quanto mais arborização a gente tiver, melhor vai ser para o nosso clima. Agora, o senhor tem... Eu tenho que ir para o intervalo? Então, vamos fazer assim, professor, o senhor aponta o dedo para ali e repete comigo. Isto é Amazônia, tá certo? Não, calma lá. Não é assim, o senhor está igual o jogador do Botafogo, afobado, que está errando tudo. Vamos contar até 3, tá bom? Tá bom. 1, 2, 3. Isto é Amazônia. Bom, estou de volta com o Isto é Amazônia, com esse papo agradável, esclarecedor, com o professor Jefferson Vilhena. A gente fala professor porque ele é professor de fato, né? E todo mundo que tem o dom de transmitir conhecimento tem o orgulho de ser professor. Porque ser professor, e a minha mãe era, minha tia, meu irmão, minha irmã, né? Professores, a nossa família tem muita gente no magistério. A gente diz assim, que a profissão de professor é um sacerdócio, né? Você tem que ter a vocação, não basta ter conhecimento para ser professor, não. Você precisa ter conhecimento, sim, mas também tem a vocação de ter a paciência de passar conhecimento, de ter a paciência de repetir de uma forma e de outra para ver se a garotada, os jovens assimilam o conhecimento. E tem professor que é meio, né? Não entendeu, então vai ficar com zero, não quer saber. O professor Jefferson é desse tipo aqui, por isso que a gente está conversando, né, com essa parcimônia toda dele estar explicando para a gente, conversando com um cara como eu, que não sou especialista em climatologia, né? Não. Mas a gente está tirando as dúvidas com ele. É legal quando é assim, né? Um leigo conversando com um especialista, porque a tua dúvida, a sua dúvida, são as minhas dúvidas. Por exemplo, professor, o senhor tem algum estudo que dimensiona esse período que vai ocorrer de estiagem no norte, de muita chuva no sul, e no Paraguai o desembargador Gilberto Pinheiro estava lá, mandou vídeo de lá dizendo que a situação lá também é de muita água, muita chuva, alagando as ruas, a gente tem fotografias e vídeos de lá com as ruas totalmente tomadas. Qual é o período que isso vai permanecer ou já está passando? Bem, na realidade, os meus estudos eles se focam mais aqui na nossa área, na região do estado do Amapá, Guiana Francesa, Pará, Amazonas, né? Com relação à região sul, normalmente nesse período, que é período de primavera, indo para o verão, é quando a gente tem as poucas incursões que estão tendo lá, né? Por isso que eles estão tão assustados assim, porque não era para estar acontecendo essas chuvas neste momento agora. Então está sendo um momento totalmente atípico para eles, né? E provavelmente isso daí vai gerar vários e vários estudos dos meteorologistas Brasil afora para tentar explicar o que está acontecendo, o que está ocorrendo, né? Para nós aqui, quando eu cheguei aqui no estado do Amapá, eu escutava muito o pessoal dizer, olha, aqui são 6 meses de chuva, 6 meses de seca. E quando eu comecei a pegar as informações, os dados, eu fiquei, não é isso que acontece. Não é bem assim. Não é desse jeito, né? Aí a primeira coisa que eu fui analisar, a gente tem seca, então pela nossa climatologia, o nosso conhecimento em meteorologia, do que é a definição de seca, a gente não tem secas, a gente tem períodos de estiagem, né? E as nossas chuvas, elas não demoram 6 meses, elas demoram cerca de 8 meses, que vai de dezembro até o mês de julho. Enquanto que agosto a novembro seriam os meses de estiagem, né? Agosto e novembro também, às vezes eles são de estiagem, às vezes eles são de chuva, porque a gente ainda tem algumas chuvas nesses períodos. Exemplo agora,
onde a gente passou o mês de outubro bastante seco, quente, sem nuvens no céu, céu azul, né? Ontem e hoje, esses dias agora começou a nublar. E na minha pesquisa de doutorado na Ilha de Santana, eu conversei com várias pessoas bem mais vividas do campo, né? Que eles têm um conhecimento empírico sobre meteorologia, né? E eles diziam o seguinte: olha, Jefferson, quando chega o período de estiagem, abre o céu tudinho, as nuvens vão embora. Só que depois, quando está terminando o período de estiagem, as nuvens elas retornam. E depois que as nuvens retornam, é cerca de um mês para a chuva também voltar. Então a gente começou a ver, há 2 dias atrás, essas nuvens retornando, né? Hoje passou bastante nublado, ontem estava nublado. Então a gente começa a conferir que daqui a 30 dias, ou daqui a 28, 29 dias, a gente já pode estar vendo as chuvas de inverno retornando para cá, para a nossa região, né? E isso foi um conhecimento que foi me passado por eles, né? Pessoas que muitas vezes não são letradas, não têm nem a 5ª série, mas que têm um conhecimento de vida muito importante. Então foram essas coisas que eu absorvi para o meu doutorado. Aquela turma que quando o joanete dói, diz assim, vai chover. E é verdade. Mas por que o meu joanete doeu? Então não tem jeito, né? Incrível, né? Mas esse saber empírico, ele é fundamental para depois de estudado, né, e sistematizado, vira ciência, né? Porque tem uma explicação científica do porquê que o joelho dói, o cotovelo dói, por que dói todo. É porque quando a chuva está vindo, ela provoca uma diferença de pressão. Ela faz a pressão cair. E a nossa pressão, ela está em equilíbrio com a pressão externa. Então, se a pressão externa começa a cair, a interna começa a aumentar. Aí a pessoa começa a sentir dores daquela pressão alta que está dentro do corpo dela. Pois é. Eu conversando com o Dr. Gilberto Pinheiro, se você visitasse a chácara dele, ia entender muito bem o que é essa, né, esse agro, né, ambiental que mistura, né, muitas culturas e uma alimenta a outra. Lá ele tem um sítio cheio de plantas, né, que ele colocou ali de uma forma... Isso é o sistema agroflorestal, agro-silvopastoril, agropastoril, tem vários sistemas que podem ser usados. Pois é, e a gente precisava, então, ensinar isso para o nosso homem do campo, né? Que a gente aprendeu a ter que carpir, para poder queimar, fazer a coevara, para plantar e aquela coisa. Não é necessário disso. Não, não é necessário. Existem vários outros sistemas que a gente pode utilizar. Muito mais são mais produtivos, são mais vantajosos. Isso, com certeza. Muito mais, né? Em que quando tu pratica queima, depois de 2, 3 anos que tu faz aquilo, o teu solo está pobre, ele está sem nutrientes. Quando tu faz um sistema agro-silvopastoril, agro-silvoflorestal, você vai nutrindo de ano a ano aquele seu terreno. E vai chegar, depois de 4, 5 anos, aquele teu terreno vai estar nutrido para receber qualquer tipo de vegetação. Agora, doutor Jefferson, os prefeitos, eles se utilizam desses dados que vocês levantam lá no IEPA? Sim, alguns procuram a gente, outros, muitas vezes a gente que vai à procura deles, né? Isso, a gente tem vários acordos com a Defesa Civil, com a CETEC, a SEMA, a Secretaria de Pesca. Então, estão várias secretarias do Estado que se juntam, unem forças e vão atrás, às vezes, até das prefeituras que muitas vezes estão como se estivessem abandonadas, né? Não porque elas foram abandonadas, mas porque elas acabam se isolando. Por exemplo, a gente tem as defesas civis municipais. Dos 16 municípios, apenas 10 têm defesas civis municipais e a gente tem um contato direto com eles. Então, o IEPA, com a parceria com a Defesa Civil Estadual, nós estamos indo atrás dessas defesas civis municipais e onde não tem, a gente está procurando as prefeituras para que elas coloquem essas defesas civis que são as CONDECs, né? Então a gente está querendo que os municípios que não têm instalem CONDECs nos seus municípios para a gente poder estar tanto passando informações quanto pegando informações daqueles municípios, porque a primeira coisa que acontece quando tem uma variação climática, uma variação meteorológica, quem vai nos confirmar é o pessoal que está lá no município. Porque as CONDECs, elas são as defesas civis municipais. E o IEPA, junto com a Defesa Civil Estadual, estamos indo atrás das prefeituras para que elas façam a instalação de suas CONDECs, para que elas possam trazer as informações e também nós aqui no estado podemos levar essas informações até elas. Processá-las e orientar, né? Orientar, isso. Né?
Porque essa região aí dos lagos, Tartarugal, Pracuúba, esse pessoal aí está decretando estado de calamidade, Amapá, né? E a situação Exatamente. para lá é como o senhor falou, é de estiagem, não é de seca, é de estiagem. De estiagem por enquanto, né? Eu vi uma mortandade de peixe no Pracuúba, né? Uma imagem, um ribeirinho lá mostrando, muito peixe morto, aquela região dos lagos ali que é água, tá tudo seco, o negócio preocupante para quem cria gado, inclusive. Exatamente, né? Essa estiagem, ela começou a ficar severa do final de outubro para cá, né? E por enquanto não tinha previsão de estiagem severa, mas como eu falei, o El Niño ele é um moleque, né? Ele prega peças na gente, né? A gente sabia que a estiagem ia ser forte, só que de uma hora para outra ela deu uma reviravolta e acabou ficando ainda mais intensa. Mais intensa. Agora o Amazonas também, o senhor falou que tem os seus estudos, chega no Amazonas, no Amazonas muita fumaça, esses incêndios, eu estava vendo Alter do Chão pegando fogo, né? Aquela região de floresta de Alter do Chão, porque quando a gente fala de Alter do Chão, né, o pessoal pensa que é só aquelas praias, não. Não, tem a região de floresta região também. de floresta, tem várias regiões lá, É. assim como aqui, né? Pois é, e lá está pegando fogo. Então, o pessoal ainda tem que se cuidar aí nesse final de ano, como é que vai ficar? Infelizmente, as queimadas, 80% delas ou mais, são provocadas pelo ser humano, né? Pela ação humana. E a gente tem que ter essa consciência de criar novas metodologias, principalmente nessa época do ano, não tacar fogo, que é coisa difícil, porque o homem do campo, ele quer limpar o seu terreno para o próximo período, né? Mas ele só conhece a queimada como solução. Infelizmente, a gente está detectando muitas queimadas. A Amapá bateu o recorde agora em outubro de queimadas, né? E a Pará e a Amazonas também estão batendo bastante recordes com relação a esses números, né? De números de queimadas que estão fugindo do controle. A terra está seca, estamos sem chuvas, algumas áreas estão na estação de seca, outras na estação de estiagem, e isso facilita a proliferação dos incêndios. Muito bem. Olha, professor, eu lhe agradeço profundamente, tá? Muito obrigado mesmo. Eu agradeço ter vindo aqui. Por essa explicação que o senhor deu para a gente aí, para orientar os nossos telespectadores do Isto é Amazônia. Bom, e a gente vai encerrando o nosso bate-papo por aqui. Tá certo. Sempre que precisar, Roberto, tem meu número, tem o meu contato, é só ligar. Tá certo, muito obrigado. Tá sempre à disposição. Tá Até mais, pessoal. Muito bem, vamos lá? Isto é Amazônia. Agora sim, combinado. O Isto é Amazônia deste sábado vai falar de um tema atualíssimo, que é a variação climática. Está exigindo de técnicos, sobretudo aqueles que se debruçam sobre esse tema, como os meteorologistas, né, e pessoas da nossa região, do saber empírico, do conhecimento, da experiência da região amazônica, como é o caso do desembargador Gilberto de Paula Pinheiro, homem viajado, cosmopolita, né, que está nas grandes capitais do mundo e também nas brenhas da Amazônia, nessa região de Praia das Ilhas. São climas diferentes e momentos diferentes. E, em especial, nesse mês de novembro, outubro, a gente está constatando esse desequilíbrio na balança climática. É como diz o Jefferson, nosso meteorologista. Tem que ter equilíbrio na balança, assim como tem a balança econômica. Então, lá para o sul está chovendo, enchente, catástrofe. Né? Nós tivemos aí o governo federal, o nosso ministro, Valdez Góes, o ministro da Integração Regional, para atender a comunidade do sul do Brasil. E agora, o ministro veio para o Amapá, porque nós estamos enfrentando, na região dos lagos, que nós fizemos um documentário recentemente, uma estiagem, seca total. O prefeito Bruno Mineiro decretou estado de calamidade pública, o governador Clécio Luiz está apoiando, o senador Davi Alcolumbre, Lucas Barreto, Randolfo Rodrigues, está todo mundo preocupado com aquela região ali, Amapá, Pracuúba, Tartarugalzinho, enfim. Doutor Gilberto Pinheiro, e aí a gente tem que tirar o chapéu, porque o senhor é um homem de muito conhecimento, né? Como disse o nosso Jefferson, um saber empírico
desde aquele que dói o joanete quando vai chover, é importante e a gente tem que levar em consideração. Como é que o senhor está vendo tudo isso? Logicamente que a gente fica muito preocupado com a situação, mas só para o nosso público ter uma ideia, principalmente as pessoas que vêm de fora, o Rio Amazonas, ele possui em torno de 1.200 afluentes. Afluentes como Madeira, que é o maior braço, o maior afluente, que tem aí 3.500 quilômetros. Então tem os rios da margem esquerda e da margem direita. E ele vem fora os subafluentes. Se você somar isso aí, dá mais de 6.000 afluentes, se juntar, não é, com esses do Madeira e do Rio Negro, enfim. Ocorre na Amazônia esse fenômeno, mas isso aí o que está acontecendo com o El Niño vem e lá no sul. Lá no sul eu estive em Foz do Iguaçu, também estive em Santa Catarina, estive em São Paulo, muita chuva. Em Foz do Iguaçu, as águas levaram a passarela, aquela passarela que tem, da Argentina, e interditado o nível de água. Mas esse fenômeno deve ao El Niño. E aqui na Amazônia, lógico que influencia a questão do quê? Da estiagem. Uma estiagem que a gente sabe, e isso vai voltar, isso não é permanente. Quando esperem aí as chuvas, aí, quando começarem as nossas chuvas, e a gente chuva de inverno, e aí você vê quanta água vai ver. Então, é lógico que a gente tem que ter uma preocupação, mas nesse tema, quando se fala nisso aí, a gente também tem que pensar em outras coisas, em relação principalmente à nossa Amazônia, e nomeadamente vamos falar aqui do nosso Amapá. Não é? Você pode estar me perguntando assim, mas está vendo como está o calor? Isso. Olha, eu estou aqui de terra e gravata, claro que estou sentindo calor, mas não tanto quanto quem passa ali na rua. Por quê? Porque aqui, você sabe, quem conhece, isto aqui era só pedra, e virou um verdadeiro bosque. Olha, eu estou com luz acesa, e você não está me vendo suando, eu deveria estar aqui pingando. Por quê? Porque nós fizemos um verdadeiro bosque aqui. E o que acontece também... Uma brisa gostosa, né? É uma brisa gostosa. Que eu percebo no Amapá foi uma mudança de hábitos, no meu entender, que não é bom para a nossa região, para cá, para o Amapá. Principalmente Macapá. Você sabe, nós somos amapaenses, o que é que acontecia na década de 60? Década de 60 até o início da década de 70. As casas aqui no Amapá eram casas com pé direito alto, tinha um jardim caboclo e sempre uma árvore na frente. Isso. Você olhava uma casa, por mais simples que fosse, era uma casa que tinha um corredor de vento, janelas altas, portas altas, coberto de palha, de madeira também. De madeira, lógico, alguns cobertas de palha, que ainda ficar melhor, mas de telha de barro. E o que é que acontece hoje no Amapá? Nós observamos principalmente as casas cobertas de telha brasilite e pior, o pé direito 2,20 metros. É baixo. Né? Muito baixo. O pé direito de qualquer casa que se vai construir, ele tem que ser no mínimo 3,5 metros. Isso aí eu aprendi com meu pai, que era descendente de português, janelas grandes e corredor de vento. Você entra numa casa, você tem que acender a luz de dia. Tudo fechado, um verdadeiro forno. Isso faz mal, inclusive, para o coração. Casa mata, né? Faz mal para o coração. E a gente fica reclamando também do clima. E pior, João Roberto, na casa, como no passado existia sempre árvores, você vê essas folhas aqui, a pessoa diz, não, é porque está sujo. Não, isso aqui, na realidade, essas folhas, é benéfica. Faz a compostagem. Compostagem. O que é que se faz? Que a gente vê na cidade, não, vamos ter que cortar a árvore porque tem muita folha caindo. Eu já ouvi isso. Isso é normal. Dezenas de vezes. Meu Deus do céu, o que está acontecendo conosco? Então, nós temos que pensar, e nós vamos trazer aqui para o programa, uns grandes arquitetos, que nós temos bons arquitetos, temos aí o Chicaíto, temos, entre outros, estou falando do Chicaíto, mas tem muitos outros. Alci. Alci.
Tem tantos arquitetos bons, sabe? Que nós poderemos conversar com eles para falar sobre essa arquitetura ambiental que é voltada para a nossa região. Então, isso a gente tem que pensar muito nessa questão. Pessoas especializadas em urbanismo também. Urbanismo também, claro. Roberto Góes. É isso. E pensar que aí as prefeituras também poderiam trabalhar nisso aí para oferecer, principalmente para aquelas pessoas mais carentes, projetos. Olha, vamos acompanhar, porque para a gente ter o quê? A cultura do belo e não a cultura do feio. O que está acontecendo conosco? Em vários lugares estão implantando a cultura do feio. É só você sobrevoar, quando você pousa em Macapá, você vê só... Telhado de amianto geral. Horrível. Aí cria ali uma espécie... fica preto aquilo ali, não é? É um fungus que cria em cima. Então, e também, doutor Gilberto, o que é comum a gente perceber, porque a nossa região, eu estava conversando com o Moacir no programa passado, o nosso Mundoca, e a gente também não é tão jovem, né? Não está com 85 do Mundoca, mas nós estamos na sexagenária. Ele estava falando que a nossa região ela é insular, né? Tinha muitos igarapés, o pessoal foi tapando tudo. Sim, as áreas de resfriamento. Ressaca. Nossa, ressaca. Você viu o que está acontecendo com ela? Nossa ressaca, você que é de fora, essas bacias hidrográficas que ficam ao redor de Macapá, algumas dentro de Macapá, que isso influenciava no clima. Então, é muito importante nós pensarmos também numa questão, quando se fala em construção, quando se fala nessa arquitetura ambiental voltada para a nossa região, para a Amazônia. Isso aí é bom a gente pensar nisso. Pensar numa cultura do belo. A gente copia tudo assim, copia pronto e não se adapta, por exemplo. Isso me desculpe, mas as casas populares que são construídas, né? Isso são impropriedades, isso. Telha de barro, já viu? Pois é, não tem, né? A pessoa faz tudo nada. Jardim, são paredes fechadonas, umas janelinhas, parece uma guaritazinha. Né? Então não bate vento. Aí eu lembro que, só para descontrair, mas é verdade, ali naquele conjunto ali na frente da cidade, que o Roberto Góes construiu, o Mucajá, aquela população que foi retirada daquela área, que aconteceu deslizamento de terra, alagado e tal, então construíram um Mucajá aqui em cima, na área da Embratel, passaram o pessoal para lá. Aí numa manhã passa um cidadão com um porco gritando, com ele com o porco pela orelha, e o porco gritando, ele subindo a escada, e a vizinha reclamou assim, pô, tu vai levar esse porco? Eu vou matar, eu vivo disso, eu mato o porco para vender. Então ele está morando no andar de cima. Então, assim, não existe, porque quando você muda o aspecto, né, ambiental e residencial, então você tem que fazer um trabalho de reeducação, porque você começa a ter vizinho confrontante. Né? Quando tu abre a tua porta da sala, tu dá com a porta da cozinha do outro. E isso, né, o cara quer escorrer arroz lá do andar de cima. Aí quando tu mete a cara na tua janela, tu toma um banho de água de arroz. Isso é verdade. Você vê também, por exemplo, que nós estamos vendo assim ao redor de Macapá, nós temos muitos igarapés e vários rios belíssimos, como é o Rio Matapi. Eu já, inclusive, escrevi um poema sobre o Rio Matapi. E tantos outros aqui, Pedreira ao redor. Flechal. O que a gente observa? Vocês observem. Você vê as casas e tiram começa a destruir aquelas áreas de proteção. Aquilo não pode derrubar as matas ciliares, né? Sim, não pode. O que acontece aí? O rio começa, né? Dá erosão. Problema, a erosão. Então, essa é outra cultura que está sendo levada. Isso não é bom. Nós temos que pensar em meio ambiente, mas um meio ambiente que seja importante. Um exemplo claro disso, aqui na frente da cidade. Sim. Aquele aningal que tem ali na frente. Sim. Não é? Sim. Um dia lá um rapaz, eu não vou me reservar esse tal nome, que é uma pessoa conhecida, ele falou, o prefeito tem que mandar limpar, isso fica feio aqui. Mas é por isso que lá no Cidade Nova, aquele arrimo do Cidade Nova foi pro chão. Não pode tirar aquilo é proteção. Então nós temos que ver isso, começar com quem entende, não é? Nós, amazônicos, temos obrigação, até porque pela nossa cultura, pela nossa tradição,
pelo conhecimento que tivemos dos nossos pais, dos nossos avós, nós temos essa obrigação de conhecer e dar aqui a nossa opinião. Então nós precisamos de Macapá, de pensarmos em conjunto, não é só a prefeitura, não é só o governo, mas nós que vivemos aqui e que amamos a nossa Macapá, vamos pensar também numa cultura, no belo, a cultura do belo. Para a gente encerrar esse primeiro bloco, vamos dar um exemplo, né? O prefeito Furlan, ele plantou ali na Cláudio Miro de Moraes, palmeira real, né? Sim. São lindas aquilo ali, vai ficar muito bonito. No TRE, quando eu fui presidente do TRE, uma das vezes, eu conversei com, eu me lembro com o Chico e com o Mineiro, consegue umas mudas para a gente arborizar. E havia umas críticas, assim, enfim. Tá lá, você passa ali na Mendonça Júnior, em frente ao Glicério Marques, e você vê, hoje muita gente criticada está colocando seu carro ali na sombra. E é isto, nós precisamos de sombreamento, não é? E aí, resfriamento. Resfriamento, né? Então, quando essa questão do clima, voltando aí à questão do clima, isso aí espero que vai passar e vamos ter chuva. Mas o senhor vai, eu sei que o senhor não é médico, mas o senhor tem muita gente médica na família, e o senhor vai dar uma recomendação para que as pessoas devem fazer, porque o calor está muito intenso, Pois mestre. está muito Né? intenso. Como é que deve cuidar? Olha, Vamos para o comercial, depois a gente Vamos. volta, tá certo? Então vamos lá. Isto é Amazônia. Estamos de volta com Isto é Amazônia. Estamos falando das diversidades climáticas desse Brasil gigante, de norte a sul, de leste a oeste, onde existe variação cultural, variação climática, variação de solo. Esse Brasil é diverso demais. E o desembargador Gilberto de Paula Pinheiro está falando sobre algumas necessidades que nós deveríamos ter mantido, que era praticado pelos nossos antepassados, nossos avós, bisavós, e que a gente foi copiando, né, comportamentos de outras regiões brasileiras que têm um clima totalmente diferente do nosso. O nosso é um clima tropical, quente e úmido. Você precisa tomar bastante água aqui, né, desembargador? Porque a onda de calor está muito forte. Primeira coisa que eu faço, normalmente, eu acordo, as pessoas dizem, mas por que tu és magro assim? E a primeira coisa que eu acordo, eu tomo pelo menos 2 copos de água, às vezes até desse tamanho, e em jejum, passo 30 minutos. Procuro passar 30 minutos, dá um tempo de 30 minutos, e aí eu vou comer frutas. Bastante frutas, para depois tomar um café. Veja, tem 3 coisas que são insubstituíveis no mundo. Comida, o ar e água. Nada substitui água. Então, nós precisamos tomar água. E principalmente neste momento que nós estamos passando. Aí é muito mais. Nós precisamos tomar bastante água. Ah, mas eu tomo isso, eu tomo aquilo. Não é água. Nada substitui água. Suco, refrigerante. Refrigerante eu não tomo. Você vai Suco de caixa. Esse aí pior ainda. Esse aqui eu não tomo mesmo, que você já viu. Que de leite em lata? Eu evito, a não ser que eu não esteja em outro local. Olha aqui, leite de búfala. De búfala. Natural. Então, o que nós precisamos preservar também, esses costumes que nós tínhamos no passado, de tomar bastante água. Água. Não sou médico, mas quantas doenças tem por aí? Que você vê rins, pedra nos rins. E a geração Coca-Cola, que vive só tomando refrigerante, açúcar. Então não tomam água. Então, água, ela é necessária. Hidratar. As mulheres fazem tanto tratamento, não sei o quê, mas não tomam água. Hidro quer dizer água. Então, tomem bastante água, principalmente, o único momento que eu não bebo água é na hora do almoço. Então, meia hora antes eu paro e só 2 horas depois é que eu vou
tomar água, mas tomo bastante água. Para quê? Para que o corpo continue bem, tá? Você tem uma pele Agora, melhor. doutor Gilberto, eu estava ouvindo há pouco um médico numa emissora de rádio, eu vou dar um crédito, na 93.3, eles estavam falando exatamente desse assunto, por incrível que pareça, essa questão da onda de calor. Eles pensavam, o médico estava dizendo, né, que havia uma previsão e que seria, então, outubro, a última onda de calor. E ele está vendo que avançou, tem mais uma, e é intensa. Então, eu estava dizendo, principalmente a criança, Sim. E o idoso. Idoso, Né? isso mais ainda. São esses dois polos que precisa ter muito cuidado. E os rins precisam. Você vê quantas pessoas têm problema, rins, vesícula e tanta coisa aí. Por quê? Mulheres com infecção urinária, porque não tomam água. É incrível que pareça, alguns dizem, eu não consigo tomar água. Como? Sabe, eu não consigo tomar água. Os nossos avós, eles... Você lembra daquela chuca que tinha, que você teria que tomar quando era criança? Uhum. Ainda antes dos 6 meses, porque eu sei que tem muitos médicos aqui, eu não quero entrar nesse assunto. Mérito, né? Alguns, né, dizem que não, só depois de parar da amamentação. Da lactência, né? Veja, Roberto, os animais, por exemplo, a gente eu crio búfala, você tomou, mas a gente deixa sempre água lá. E ele bebe água. Então é isso, eu acho que a gente precisa tomar bastante água e refrescar também, se refrescar. Isso é importante, sabe? Se você você anda muito no sol, use um chapéu Aquele também. borrifador também, né, de água, sim, para refrescar, né? Ela é muito importante assim, para a própria saúde, sabe? Use um chapéu, uma roupa leve, aí, o nosso clima aqui, sabe? Então procure isso. E voltando aí da nossa questão das casas, eu estou fazendo uma casa aqui, você sabe, tem muito tempo, tem 25 anos, mas o pé direito lá é 4 metros, é coberta de... Vamos medir lá, né, Sergi? Vai lá ver, não é? Então isso é importante, não é? Nossos costumes, nossas tradições, nós não podemos estar mudando assim para 10 pior. anos foi só fazer o pé direito. Leva tempo, né? Mas um dia a gente termina, né? Então essa questão do clima, volto a insistir, aqui nós estamos numa estiagem e não na seca. Agora, doutor Gilberto, também aqui, o senhor falou aqui dessa prática, né, da agroindústria, da mistura de árvore, de plantas, de cultura e tudo mais. Mas eu estava acompanhando um documentário sobre Israel. Israel, o território dado pela ONU a Israel, 60% do território é deserto. E eles plantam, né? E eles são exportadores de laranja. Eles conseguem, né? Eles criaram aquela cultura, né? Até o vento, eles olham a quantidade de água certa para colocar. Hidropônico, né? Sim, agricultura hidropônica, hidroponia. Então, é a tecnologia, é o conhecimento e o estudo. Agora, você imagina aqui no Amapá, que nós temos muita área colinada e igarapés, água abundante. Você pode fechar, por exemplo, em alguns pontos, o Gerson está bem ali na minha frente, sabe isso aqui, conhece muito bem, inclusive tem terreno. Se você fechar um pedaço assim de 50 metros, 100 metros, assim, daquelas bacias que formam, você tem, às vezes, 20, 30 hectares de lâmina de água. Então, a água não é o nosso problema. Né? Terra também não. Então, nós temos que saber aproveitar esses privilégios que o Criador nos concedeu. Morarmos na beira do rio-mar, do maior e mais bonito rio do mundo, termos igarapés, rios, aqui próximo de Macapá, e não transformar também esses igarapés e rios em lixeira. Isso é ruim. O processo de antropização do nosso meio ambiente, antropizar o meio ambiente é destruir o meio ambiente, é alterá-lo, destruir, como o caso das ressacas, que foram ocupadas, viraram bairros, né? Casas palafitas suspensas. Então, eu tenho um magistrado, que a gente tem o maior respeito por ele, que diz assim,
as pessoas moram no Amapá em fossas a céu aberto, e é verdade, porque todos os dejetos humanos são despejados naquelas águas ali que são paradas, né? Então isso traz um problema sério de saúde, essas doenças endêmicas, Fossas coceira, negras, verdadeiras. fossas negras ali. Então são esses problemas que a gente precisa evitar, mas nós precisamos nos educar. Educação ambiental, Roberto, é básico. Eu bato isso, estou falando isso pelo menos há uns 30 anos, que a educação ambiental deveria ser matéria obrigatória nas escolas, nas faculdades, por exemplo. Pedagogia deveria ter matéria obrigatória também para quem fosse cursar pedagogia em educação ambiental e na própria engenharia, por exemplo, florestal, agronomia, matérias voltadas à educação ambiental para a Amazônia, de acordo com as peculiaridades da nossa região. Tem um outro aspecto também que eu estava conversando com o meu amigo Pelado. Todo mundo conhece, né? O pessoal do Amapá sabe quem é o Pelado. Filho do seu Turíbio, tem lá a resenha do Pelado ali na Praça da Conceição. Esse cara é extraordinário. Quero até agradecer a ele, a amizade, pessoa super preocupada com o bem-estar dos outros. E a gente estava conversando que falta nós aprendermos a nossa história. Sim. Sabe? Nós precisávamos conhecer a nossa história. Nossos antepassados. Quando a gente vai falar dos nossos antepassados, é um desconhecimento total. É mais fácil um jovem saber sobre Napoleão Bonaparte do que saber sobre quem Ares Chichorro, saber quem foi Pedro Feliciano Baião, Pedro Baião, Dom Francisco Xavier de Mendonça Furtado. Não é? Daqui a 20, 30, 40, 50 anos, saber quem foi Gilberto Pinheiro. Porque as pessoas não falam. Não, é sério, as pessoas não falam. As pessoas não falam. Hoje ninguém sabe mais quem foi Marcílio Dias. Marcílio Dias, por exemplo, o professor Munhoz, daqui a pouco ninguém se lembra Adelbaldo, mais. Paulo Tantos Guerra, outros. Edésio, professora Risalva do Amaral, professora Araci Monte Alverne, professora Guita. E tantos outros que por aqui professor passaram. Pereira, Zoraide, Iranilde. E tantos outros que foram importantes na nossa formação. Vamos encerrar? Vamos. Posso fazer um teste com o senhor? O senhor não vai se aborrecer? Não, o que é que é? Me diga 5 governadores do Amapá. Te digo. Não vale os atuais. Não, mas primeiro, Janari Gentil Nunes, Pauxis Nunes, 2. Amilcar Pereira, Aníbal Barcelos, 4. General Ivânio Gonçalves Martins, tá Luiz aprovado. Mendes, quer que eu faça de não todos? Quer abusar, não. Aí abusou de mim. Aí que ele pergunte para mim, eu vou dizer os meus tudo da agora. Mas olha só, gente, é um assunto leve, mas um assunto da mais alta relevância, porque isso impacta na nossa vida, no bem-estar da gente, da coletividade. Né? A gente, quando vê aquela cidade antiga de Macapá, com mangueiras, foi o Janari que plantou, foi a turma do buraco, foi eles que plantaram. A turma da agora está cortando, né? Porque os galhos da mangueira embaraçam nos fios elétricos de alta tensão. Por que não fazem o subterrâneo? Isso. Por que não faz o subterrâneo? Por que não mete numa tubulação por baixo para não cortar as mangueiras? Que além de dar fruto comestível delicioso, ainda dá sombra, refrigera o clima, que é tropical. Por que mudaram o pé direito dos prédios públicos aqui? Eu sei que a verticalização, a economia e tudo mais, mas empata a ventilação do rio Mar, que banha a nossa cidade, essa cidade morena, linda. Né? Então, nós que moramos no Planalto das Guianas, Roberto, temos esse clima equatorial. Então, isso é muito importante, isso a gente viver, mas a gente preservar e melhorar cada vez mais o meio ambiente e não destruir. Transformar nossos rios, nossos igarapés em lixeiras, como estão fazendo. Verdade. E lamentável isso. Então, olha só, fica a dica, fica o conselho, desembargador Gilberto Pinheiro, dando sempre orientações importantes. A gente se propõe com Isto é Amazônia de trazer assuntos atuais, reflexivos, né, que você possa fazer suas reflexões, possa se preocupar com isso, orientar seu filho a não jogar lixo na rua. Né? Tem muita gente que vai no carro e para fora do carro. Cerveja, lata de cerveja, né? Cerveja. Enfim, tudo isso aí
A gente precisa melhorar, se educar, nos tornarmos mais urbanos. Nós temos que ter mais civilidade. Vamos lá, doutor? Isto é Amazônia.